o leilão que você está vendo aqui, por exemplo, ele é atemporal. Então ele vai acontecer, independente se você está no time frame de 5 minutos, se você está no time frame de 1 minuto, no mesmo lugar, sem mexer nada. As bordas vão ser as mesmas, vai tudo ser exatamente a mesma coisa, tá? É, o de Nova York, ele já funciona apenas por horário. E como que funciona isso? A partir da abertura do mercado, que é 9h30 da manhã de Nova York, por exemplo, ó, vamos supor, vou voltar aqui, ó, 9h30 da manhã. Vamos lá. O MESM26 é main? Sim, ele é um ativo original, você pode usar ele sim. Só que tem que lembrar que esse é o micro, né? Então ele vai ter um volume um pouco mais oscilante do que o ES, porque o ES ele é um ativo muito caro de se operar. Consequentemente, ele vai ter um volume mais sólido, um volume mais concreto. O MES ele tem mais volume, porque tem muita entrada, muita gente entrando nele. Então você vai ver mais leilões, possivelmente, tá? Talvez a diferença não seja tão grande dependendo do dia, mas em dias de muita volatilidade, você vai ver que vai ter mais leilões no MES do que no ES, tá bom? E isso se deve pelo volume. Por exemplo, se você olha na Deep Chart ou entra numa plataforma de order flow e vê as agressões a mercado, que nada mais é do que aqueles big trades, né? Você vai ver que o MS tem milhares, assim, milhares de agressões. E fica um carnaval o gráfico de tanta agressão. Já o ES, não, você vê que são bem localizadas as agressões, porque uma instituição, quando vai entrar num ativo tão caro quanto um ativo no mini, né, na sua versão mini, lembrando que, para quem não sabe, ó, vamos lá, o ES, ele nada mais é do que o mini do S&P 500, tá? Ele é o ativo mini do S&P 500. E o MES é o ativo micro do S&P 500. O ativo micro, ele é mais barato. O ativo mini, ele é mais caro. Então, o micro vai ter mais volume oscilante. Então, mais leilões, tá? Vou colocar assim um sinal de maior. Mais leilões, tá? E o mini, como ele é mais caro, vai ter menos leilão. Então vai ser mais fácil de analisar o mini, tá? Do que o micro. Por isso que eu acho legal você deixar, por exemplo, na sua tela de análise o mini e deixar uma telinha dividida, por exemplo, assim, ó, né, ó, dividida assim, com o micro, só para você fazer a entrada. Então, na verdade, você está analisando o mini, mas está entrando, operando no micro, tá bom? Esse padrão de cores é algum dos presets? É sim, é esse preset aqui, ó. Se você entra nos configurações, é o Deep Chart Inspire. E o outro que você está provavelmente no momento é esse Deep Chart AI. São os dois que eu mais gosto. Ó, vocês devem estar com esse aqui agora na tela, quer ver? Ele está carregando. Esses 3 pontinhos aqui do lado, ó, significa que ele está carregando. Ó, esse aqui é o que vocês estão provavelmente, né? Eu gosto também desse aqui, mas eu gosto quando o leilão está bem evidenciado. Então eu coloquei uma versão em que ele pinta o leilão de dourado. Eu acho muito bonito. Continuando. Sobre o que a gente estava citando sobre o leilão, né, da abertura de Nova York, comparado ao nosso operacional, vou colocar aqui New York Strategy para vocês verem. New York Strategy Pro, acho que é esse aqui, né? Ó, adicionei. Vamos comparar. Ó, vocês têm então a leitura do contexto e vocês sabem onde que está o leilão vigente antes da abertura acontecer. Então, nesse exemplo aqui, vocês já sabiam que o leilão estava acontecendo aqui, né? Então, se a gente conseguir dar lances, né, de compra aqui, ó, abaixo, né, na parte inferior do leilão, principalmente se a gente vê failure auction, que nada mais é do que uma tentativa da expansão para baixo e a falha dessa expansão voltando para dentro do range, você tem uma enorme probabilidade dele vir testar o outro lado do leilão, que aqui, por coincidência, o outro lado do leilão está a VAH, tá? E aqui embaixo, como você pode ver, tem também a VAL. Então, não só você tinha aqui o fundo do leilão atual e aqui o topo do leilão atual, como também a VH e VAL muito próxima do fundo e do topo do leilão, mostrando que o ativo estava numa lateralidade muito interessante. Então, ele chega aqui embaixo, a galera acumula.
chega aqui em cima, a galera distribui, perfeito? Então, olha só como você já consegue ter uma leitura do contexto e do leilão antes da abertura, né? Então, eu já sabia, por exemplo, né, hoje, que inclusive eu fiz essa compra aqui, até gravei, que essa região era uma região que eu gostaria de operar, né? E se ele viesse na região roxa, roxo levando para o roxo, eu não ia querer que ele rompesse a região roxa inteira e descesse lá embaixo. Eu ia querer que ele parasse na região roxa, igual aqui, ó. A galera realiza o lucro, né? Os vendidos realizam lucro na região roxa, e aí os comprados tomam controle de novo da ação para levar para o outro lado do leilão, perfeito? Ou até mesmo para a região verde, ó. Perfeito? Olha que legal. Então, eu falo que o GL Model ele substitui a estratégia Orbi porque ele já visualiza esse leilão antes da abertura, e isso é muito legal. Então vamos fazer um replay de mercado rápido aqui para vocês entenderem. Ó, aqui começou a abertura do leilão. Perceba como o New York Strategy começa a contabilizar o volume que entra a partir das 9h30 da manhã, sendo que no GL Model ele já estava lendo, né? Você já sabia onde trabalhar e tal. Então você pode somar uma coisa com a outra, entendendo, por exemplo, nesse contexto aqui, olha só, o quanto de volume que entrou, ó, o quanto de volume que entrou, formando um bloco de ordens, ó, um order block, né, um bloco de ordens, exatamente aqui. Então aqui está um bloco de ordens. Eu já sei dessa informação por conta do New York Strategy. Ó, se eu tiro ele, eu não tenho mais essa informação. Então, é uma informação complementar de fato, né? Mas pode ser que você se atrapalhe. Por exemplo, pode ser que você que ative o Vault aqui, você queira entrar, pode ser que você não fique em dúvida se esse maior volume que está entrando aqui significa alguma coisa ou não, se essa queda de volume significa alguma coisa ou não. Na verdade, não precisa. Ó. Você já tem essas informações no GL Model. Aqui, por exemplo, se você tirar, você vê que é a região onde está com o leilão, ó, exatamente onde está com o bloco de ordens. Aqui, onde tem o imbalance, é onde está vazio, tá vendo? Ó? E está marcado uma hora imbalance em verde aqui. Então, aqui pode ser uma região de retorno de entrada no imbalance. Ah, eu quero comprar... Onde que eu compro, Giovanni? Você pode comprar no retorno do imbalance, dependendo de como que ele para aqui nesse imbalance e como ele reage a isso. Você pode comprar no retorno a região de leilão. Ou se você é mais conservador, você pode esperar ele voltar para a extremidade do leilão para você comprar numa vantagem competitiva em relação ao restante do mercado, que está comprando cada vez mais caro, mas você comprou aqui embaixo, ó. Então você tem vários tipos de entrada, né? Nós aqui temos 8 operacionais, que é o que vocês vão aprender na mentoria, né? E basicamente você pode somar uma informação com a outra. Nesse caso aqui, somando, né, o GL Model com o New York Strategy, o que você vai ter então é simplesmente um adicional de informações. Se você se dá bem com mais contexto, com mais informação, eu aconselho sim você ter esse indicador como complemento. Mas o problema é que tem, às vezes, pessoas que vão usar essas informações contra si mesma. Então, ao invés de falar, não, beleza, eu sei que o maior volume está aqui, eu sei que o imbalance está lá, eu sei que aqui também teve um aumento de volume e tal, eu vou usar essa informação para saber quem está dominando essa ação no momento, essa ação do preço. Se você é esse cara paciente, que usa os dados ao seu favor, legal deixar. Mas se você é uma pessoa que prefere menos informação, eu acho que o GL Model ele já tem tudo o que você precisa. Aqui, por exemplo, ó, você já tem mais um leilãozinho acontecendo, tá vendo? Olha lá, ó, como ele reagiu exatamente embaixo dele. Visualizem isso, ó. Ele formou o leilãozinho e olha o que aconteceu. Ele veio aqui para a parte inferior do leilão e olha o que aconteceu. O comprador defendeu. Perfeito? Então, olha o que eu fiz aqui. Agora, no preço, ele te avisa, ó, acumulação. Está tendo absorção compradora. Então, você não vai vender aqui, perfeito? Você não vai vender aqui. Você vai procurar acumular no fundo do leilão. Você vai procurar acumular no imbalance, entendeu? Se você quiser, você pode esperar ele voltar para a região de valor para você trabalhar, que é a região que tem mais volume, por exemplo. Aqui você tem a VAH, aqui você tem a VAL. Então, aqui está a região de valor, onde tem mais volume concentrado. Se você quiser entrar melhor, né, do que você entraria aqui em cima, espera ele voltar para essas regiões, tenta fazer uma entrada aqui nesse retorno, ou aqui na própria VAH, né, que seria basicamente uma expansão
correção na VH, que é a área de valor, e expansão de novo, né? Aí você leva lá para cima. Então, você já tem informações suficientes no GL Model, beleza? Beleza, vamos fazer o seguinte, entra aqui dá um duplo clique aqui no próprio indicador, ou você vem aqui nos indicadores e vem nas configurações, que é esse símbolo de engrenagem aqui, escrito Settings ou Configurações. Clica nele. Aí se você quiser deixar igual a minha, você vai vir aqui no preset visual, ó, preset visual, e você escolhe o preset que mais te agradar. O meu é esse segundo aqui, esse meu atual. É o segundo. Inspire. Isso, Deep Chart Inspire. Tá. Aí ele vai carregar, ele vai demorar um pouquinho para carregar, dependendo do seu computador, né? E aí vai ficar igual a minha, tá? Posso usar a NQ para analisar também? Por exemplo, às vezes acontece da NQ mitigar a PDH, PDL, que normalmente é um movimento que estou esperando que faça no S, e quando vejo o S fez, mitigou a PDH, PDL, e começa a fazer a pernada de queda, subida, indo buscar a mínima ou máxima da asa e Londres. Sim, o NQ, ele é como se fosse o ES, que seria então um ativo mini, né, da Nasdaq. A Nasdaq, a diferença do ES da Nasdaq é que a Nasdaq ela estica muito mais por muito menos. Então, por menos volume, ela oscila mais. Então, é mais fácil de você movimentar ela. Se você é uma pessoa scalper, gosta de movimentos assim muito voláteis, é muito legal você operar Nasdaq. Mas depois de toda a minha experiência, eu vi que Nasdaq é muito legal você operar quando você domina mais order flow do que quando você opera só SMC ou ICT ou Smart Money de forma geral ou até mesmo Price Action. Porque o que acontece? Se você tem a order flow, você consegue entender o NQ profundamente, entender onde que está a liquidez. Porque, por exemplo, se você está vendo que aqui é o volume concentrado, só que aqui está um grande cluster de volume, ó, né? Você sabe que às vezes ele vai parar aqui e aqui ele pode inverter se tiver absorção dos comprados aqui, né? Ele pode inverter do nada. Isso acontece direto na Nasdaq. No S&P já é mais difícil, o S&P ele é mais sólido, ele tem uma volumetria mais sólida. Então ele tende a ir um pouco mais devagar, mas ele vai chegando lá, entendeu? Ele não vai parando, voltando tudo, depois indo de novo, depois volta tudo, manipula, aí ele vai, entendeu? Para o final. Ele tem um pouco menos de oscilação, perfeito? Order block é igual ao heatmap que mandei, eu tenho mais infos ainda. O heatmap que você mandou, ele não é order block, eles são ordens a limite. As ordens a limite é o seguinte, ó. Vou mostrar para vocês. Olha só. O market maker, né, o institucional, ele vai entrar nos leilões. Então, por exemplo, aqui você tem um leilão do dia anterior, tá? Você pode ver que o market maker ele defende o quê? Ele defende os fundos desse leilão, ó. Defende os fundos dele, tá vendo? Que o nosso operacional pinta de vermelho. E ele realiza lucro no topo, ó, do leilão. Então, se você opera o fundo do leilão e leva para o topo, você já consegue ser lucrativo, assim como vice-versa, né? Aqui, por exemplo, você está num flow de alta, então o que você vai esperar? Você vai esperar que esse fundo de leilão seja defendido, que é o que você está vendo acontecer agora, tá? E se você começa a ver uma expansão, você vai esperar um novo leilão acontecer, você vai entrar embaixo dele e você vai levando para cá, para a região verde, porque verde leva para o verde. O que é esse verde? O que é esse roxo? São regiões desbalanceadas. Eles vão realizar lucro nelas. Então, por exemplo, o vendido vai realizar lucro na região roxa, o comprado vai realizar lucro na região verde. Qual que é o problema? Qual que é uma coisa que a gente não pode visualizar no TradingView, tá? Nem no Ninja? É o heatmap. O heatmap que você mandou, ele é isso aqui, ó. Ele vai ter, por exemplo, um cluster de volume aqui, por exemplo. Ele é um super volume, né? Pintado lá agressivamente, você vê no plataformas como Bookmap, por exemplo, ou Deep Chart, etc. Você vai ver, por exemplo, uma puta agressão roxona aqui, roxona não, laranja assim, ó. Deixa eu tentar imitar aqui. Assim, talvez, não. Assim, ó. Ou até mesmo meio avermelhada, né? Você pode deixar da cor que você quiser. O que é isso aqui? Isso aqui é ordem a limite, tá? É uma ordem a limite. Como ela está acima do preço, ó, o preço está aqui, certo?
O preço atual está aqui. Então, como está acima do preço, é uma ordem a limite no ESC, ou seja, é uma ordem a limite de venda, tá? Se é uma ordem a limite de venda e eu vou comprar aqui, eu vou agredir compra aqui, ó, aqui, vou agredir compra aqui, vou agredir compra aqui, ou seja, eu estou comprando a mercado. O que eu estou querendo como market maker? Eu estou querendo parear as minhas ordens de compra com essas ordens de venda aqui. Por quê? Porque aí eu troco as minhas ordens de compra que eu acumulei com as suas ordens de venda, né? Aí eu tenho a absorção aqui de uma ordem da outra e já era. O market maker ele tem essa intenção de consumir essas grandes ordens. Então, às vezes você está mirando aqui em cima, nessa região, perfeito? Que é a região desbalanceada, que é sim o alvo final do market maker, porque o alvo final do market maker são as regiões desbalanceadas. Só que às vezes vai ter essa grande instituição, ó, oferecendo essas vendas aqui por algum motivo, seja lá por qual motivo. E aí, às vezes, vai compensar para a instituição que está comprada aqui embaixo, ó, no fundo do leilão, levar para cá e realizar o lucro aqui, porque como tem esse cluster enorme de venda aqui, tá? Você garante, ele vai ter uma garantia que ele vai ter contraparte, tá? Para realizar o seu lucro. Porque se ele está comprado e você vai vender, né? Você está vendendo aqui em cima, você já tem a sua contraparte aqui. Então, às vezes, você está esperando que ele venha aqui em cima, mas, na verdade, ele já achou liquidez aqui. Então, o market maker ele sempre está procurando essa liquidez. É para isso que serve o heatmap, tá? Que é isso que o Emanuel está mandando aí no chat, se vocês tiverem dúvida e quiserem ver. Vocês conseguem ver isso de graça no YouTube, tá? Tem vários canais passando de graça o heatmap da Nasdaq e do S&P 500, do ouro e outros ativos ao vivo, tá? Você vê ali, por exemplo, ó, vou mostrar aqui o que o Emanuel tá mostrando aqui, ó. Então é o seguinte, ó, essas bolinhas aqui, time, ó, essas bolinhas, elas são agressões a mercado, perfeito? Elas são agressões a mercado. Esse aqui é o preço atual que está marcado. E aqui em cima, ó, em heatmap, você vê que está marcado de amarelo forte, ó, igualzinho eu marquei aqui, né? Você vê que ó, tem uma grande concentração de venda. Ó, tá vendo aqui? Por exemplo, ó, no 29.750 tem uma grande concentração de venda. Aqui é o alvo. Porque se eu estou comprado, agredindo compra aqui a mercado, eu vou querer realizar meu lucro. Só que se eu consigo alguém para vender esse ativo e eu estou comprado, batata, já era, eu já achei minha contraparte. Meu alvo é a PDL, meu alvo é a PDH. Às vezes não vai para PDH, às vezes não vai para PDL, porque mesmo que seja um alvo óbvio de liquidez, porque o mercado funciona quebrando estruturas, então acaba sendo o alvo mais óbvio, às vezes você tem um puta de um cluster de liquidez aqui, ó, né, um heatmap aqui de liquidez, marcando que tem uma contraparte vendedora antes da PDH, por exemplo, antes da máxima do dia anterior. E aí o comprador realiza seu lucro aqui nesse monte de venda, o ativo inverte, começa a cair loucamente e você não entendeu nada. Pô, por que ele não foi lá buscar? Ele manipulou, tal. Não manipulou ninguém, time. Ele só estava agredindo e achou liquidez, ponto final. Tá? Não é caça de stop, não é nada disso. É tipo, achou a liquidez e tal. Então, assim, se vocês quiserem deixar uma tela ou o celular, sei lá, para vocês só verem qual o preço que está concentrada essas ordens aqui, batata, você já tem o alvo, né? Então, o nosso operacional, ele é o melhor que eu já vi, tá? Até hoje, de todas as plataformas que eu já usei, ele é o melhor, o mais eficiente para entender aonde entrar. Então, aqui você está vendo que o leilão está aqui, ó. Onde você vai entrar, time? Se você está tendo uma acumulação, absorção compradora, aí você olha a tabela aqui, ó, o plano tá comprador absorve, tá vendo? Ó? Leitura, acumulação, viés médio time frame, comprador, local, dentro da HVN. Então, ele está pedindo para você comprar dentro da HVN, né? E tudo mais. Ó, a tabela está te falando agora o que fazer. Antes não tinha essa tabela aqui. Isso aqui também é da nova atualização, né? Então, beleza. O que ele está falando para eu fazer aqui? Está falando para eu comprar, né? Não, então eu não vou. Já sei que eu não vou vender. E eu vou levar para onde? Eu vou levar para cá, ó. Esse aqui é o meu alvo final, região verde. Só que eu vou ficar ligeiro, tá? Para olhar o bookmap ali, pode ser no YouTube, de graça, tem, ou na minha plataforma que eu assino. No caso, eu, por exemplo, assinei a DeepDom, que lançou essa semana passada. Mas é porque eu gosto muito, eu gosto de investir nisso, eu quero uma ferramenta que eu possa manipular e tal. Então, beleza, eu vou lá e invisto. Mas não precisa, tem de graça no YouTube. Então, como ele está mostrando aqui agora, isso aqui é um print do YouTube, né? Confirma aí, Manuel,
que eu conheço esse template aqui. Aí então você vê o quê? Ó? Você vê que tem as vendas aqui. Então, ó, a venda está onde aqui no S&P? Vamos olhar o S&P. Ó, o S&P está agora no preço 7.526, confere? Confere, ó, 7.525,50. Tá aqui no mesmo preço. Aonde tem meus alvos aqui, ó? 7.535, ó. Então vamos marcar 7.535. O outro é 7.540, tá vendo? Então, ó, 35 e 40, não é? Beleza, vamos fazer o seguinte? Vamos marcar, vamos lá. Vamos marcar. Ó, vou pegar um bloco aqui. Vou pegar o 35, ó. Ó, 35. Cadê o 35? Olha só onde é o 35, exatamente no meio da nossa região verde, olha só. Olha que legal. Ó, 35, ó, exatamente onde tem um heatmap de venda acumulada. Nossa, o heatmap de venda é exatamente na região verde do GL Model? É, exatamente. O outro é no 740. Vamos ver onde é o 740? Vamos ver. Ó, 740. Exatamente cravado aonde? No topo, no final da região verde, da última região verde do GL Model. Olha só que legal, né? Então, time, nosso operacional é o melhor que tem. Não tenho dúvida disso. Basta você saber operar o leilão. Vocês vão ver na mentoria como fazer todos os 8 operacionais da GL, tá? Mas, ó, se você defende embaixo ou segue a tabela, ó, compra no leilão dentro do HVN e leva para cá, você realiza seu lucro aqui, no 35. Senão você realiza seu lucro aqui, no 40. Porque são as regiões onde tem a contraparte de liquidez. Se aqui é onde o institucional está provendo venda, tá? Eu vou agredir compra aqui, vou agredir compra aqui, vou agredir compra aqui, aceitando pagar cada vez mais caro nos leilões que forem acontecendo, se possível, entrar mais barato possível, perfeito? Para eu realizar a minha compra nessa contraparte de venda. Ó, aqui no caso, aqui nessa tabelinha do lado, ali no local aparece dentro do HVN. Quando é assim, eu posso comprar no meio desse leilão? Plano, aguardar valor, tá vendo? Plano agora tá aguardar, então você não faz nada. Leitura, indecisão, sem zona, então você não faz nada também, tá? Viés, comprador, então eu não vendo, eu só penso em comprar. Local, acima do valor, um tique. Então ele está um tique acima do valor, tá? Se ele estiver dentro do valor, ele vai mostrar que está dentro do HVN, perfeito? Então dentro do HVN é o local em que o ativo está no momento. É para te falar onde que ele está. Então, onde que eu tô? Eu tô no imbalance? Eu tô no HVN? Eu tô acima do valor, né? Porque se eu tô acima do valor, eu tô caro. Então, talvez não seja muito interessante eu comprar agora. Aí você olha o plano, ele tá falando aguardar. Então você já fica de boa, não opera, não faz nada, entendeu? E isso deixa tudo mais leve. Agora, se você vê que você está dentro do valor, ou seja, está no preço justo, entendeu? Está no preço justo. Ou abaixo do valor, mas o viés é comprador, você está barato. Olha só que legal. Quantos insights você pode ter só com essa tabela aqui? Sacou? Fez sentido? Sim, faz sentido. Então, o local é onde que eu estou. Se eu estou caro, se eu estou barato, se eu estou no imbalance, se eu estou na região de valor. Se eu estou acima do valor e não está tendo muito volume, como você pode visualizar aqui nesse momento, né? Melhor eu esperar ficar dentro da região de valor, dentro da região de preço justo. Olha lá, ó, voltou para dentro, perfeito? Então, que ele mudou aqui, ó, dentro da HVN, perfeito? E assim vai indo, olha lá, o comprador absorve, tá vendo? Então, você pode acumular aqui dentro dessa região, você pode, se quiser, esperar ele vir nessas bordas, ó, para você defender failure auction. O que eu, Giovanni, mais opero, tá? O que é o que eu mais faço? Eu espero ele vir na borda, aí eu espero o pavio vermelho. Quando o pavio fecha vermelho, já era. Eu entro, deixo o stop abaixo e surfo pelo menos aqui 3 para 1, 5 para 1, 6 para 1, às vezes 10 para 1. É simples assim. Entendeu? Aí, se possível, se você não quiser deixar o stop abaixo do pavio vermelho, você pode deixar o stop abaixo do imbalance roxo, já que se ele está com um fluxo comprador, ele não vai vir para o roxo, perfeito? Ele vai no máximo vir aqui na val e já vir para cá. Tá, ali na parte de cima, onde tá agora aparecendo aguardar ruptura, ali é o seguinte, quando ele entra numa boa região, para clicar, ele muda ali o tipo de aviso que ele manda, porque agora tá aguardar ruptura, né? Ele não tá mandando você fazer nada. Ele muda. Na hora que aparece um bom lugar de entrada,
Ele manda algum aviso assim ou não? Ele muda, só que eu sempre falo o seguinte para vocês, esse é uma IA, né? Basicamente, ele depende da velocidade do processamento da sua máquina, tá? Para ser mais rápido ou menos rápido. Ele depende também da leitura do próprio TradingView, tá? Então, dependendo do ativo que você está, dos dados que você recebe, do servidor TradingView, da sua máquina, de várias questões, ele pode demorar um pouco mais para avisar, às vezes ele vai mais rápido. Então, eu não dependeria dessa ferramenta, eu usaria ela para um viés. Então, qual que é o meu viés? Bom, meu viés está favorável, né, para compra, né? Então, ele está marcando agora para você, ó, o plano, rejeição acima, tá vendo? Está tendo rejeição acima do valor. Então, ele está te avisando que está rejeitando. Cuidado! Às vezes você pode operar uma venda para voltar para dentro do range ou para levar para o outro lado extremo do leilão, por exemplo, entendeu? Então você pode, por exemplo, operar uma falha de rompimento aqui desse leilão para voltar para essa região aqui de baixo, por exemplo. Entendeu? Você tem essa opção. Só que aí como o viés é comprador e tal, leitura, falha de leilão acima, rejeição acima. Então, talvez você possa fazer uma venda e levar o seu alvo para onde? Para POC, levar o seu alvo para onde? Para cá para baixo, entendeu? Tudo vai depender do contexto. Um exemplo é aqui, ó. Aqui você teve rejeição uma vez, duas vezes, três vezes, aqui de novo, aí aqui de novo, aqui de novo, aqui de novo. Se você está tendo rejeição no topo do leilão, tá? Vale a pena às vezes vender para você levar para o outro lado do leilão, ó. Aí aqui você realiza lucro, perfeito? Esse é um dos operacionais, por exemplo. Você falou que compra embaixo do leilão quando fica vermelho o pavio. No caso você vende em cima também, se ficar vermelho o pavio? Sim, só que depende totalmente do contexto, tá? Depende totalmente do contexto. Quando você tem uma alta, tá? Você vai ter aqui, por exemplo, comprados agredindo o mercado, você vai ter comprados agredindo o mercado, você vai ter comprados agredindo o mercado. Se esses comprados eles estão agredindo, estão colocando 100 contratos aqui, 200 contratos, 500 contratos, e não estão conseguindo levar o preço para cima, quer dizer o quê? Quer dizer que aqui está tendo uma absorção dessas compras, perfeito? Então, quer dizer que está tendo um iceberg vendedor, que nada mais é do que milhares de contratos de venda aqui, ó, no book de ordens. Se isso aqui está acontecendo, todas as compras que acontecerem aqui vão ser absorvidas, vão servir de contraparte para os vendedores lucrarem na queda do ativo, né? E aí o alvo do institucional, quando isso acontece, é o outro lado do leilão. Então, se você está vendo que isso aqui, uma situação como essa está acontecendo, vale a pena sim você tomar esse tipo de atitude para você levar para o outro lado, assim como vice-versa. Aqui, como você pode ver, ó, ele veio para baixo do leilão, pavio ficou vermelho, pavio ficou vermelho. Então, o que eu vou confirmar? Ficou vermelho, voltou, vou entrar? Não, calma, espera. Vê como é que ele está fazendo. Os vendedores estão conseguindo levar para baixo? Ó, aqui teve uma agressão forte de venda, o candle roxinho, tá vendo? Candle roxinho, agressão forte de venda tentando romper o leilão para baixo. Só que o que acontece? Os compradores não estão deixando, ó, estão absorvendo essa região. Se os vendedores estão tentando, ó, mas não estão conseguindo, então o que vocês têm que ter na cabeça a partir de agora, como traders mais experientes, né? Vocês têm que ter paciência, porque assim, o mercado não vai de primeira. É difícil ele tentar uma vez, falhou, volta, já vai para cima igual um louco. É difícil. Normalmente ele vai tentar, ele vai ter guerra aqui, ele vai ter briga. Vendedores tentando lucrar nessa venda desesperadamente, adicionando milhares de contratos de venda aqui. Então você tem que ser o cara que é mais paciente que todos. Você tem que ser aquele cara que tem tanta paciência que você vai esperar os vendedores se frustrarem primeiro para você falar assim, olha só, o vendedor se frustrou aqui, interessante. Então eu sei que aqui está acontecendo uma absorção dessas vendas. Então quem está tomando controle agora da ação? Os comprados. Então você entra aqui nessa região, pode ser no meio dela, pode ser onde você achar melhor, mas o mais próximo possível da borda do leilão, tá? E aí você deixa o stop abaixo de uma região protegida, como por exemplo, um leilão anterior, um imbalance anterior, ou uma região de fundos anteriores, ou até mesmo embaixo das regiões de absorção, que nada mais são do que os pavis vermelhos, perfeito? Mas você tem que ter consciência que é uma guerra. Se é uma guerra, você não vai achar que a guerra é pouca coisa. Você não vai achar, você não está lá batalhando, sei lá, Ucrânia, Rússia, e você achar que em um ataque já era, acabou a guerra. Não, eles vão tentar derrubar um ao outro. O outro vai tentar resistir. Então isso pode acontecer várias vezes, entende? Como você viu aqui, ó, vários toques, entende? É isso que você tem que entender. Aqui mesma coisa, ó.
Aqui o que está acontecendo? Alguém está tentando tomar controle dessa ação aqui. Os comprados, eles vão defender embaixo. E os vendidos vão tentar ganhar deles. Os comprados vão tentar ganhar em cima. E os vendidos vão tentar absorver eles, ó. Entendeu? Então, você tem que sempre estar esperto com isso. Então, quais são os operacionais de edge principais? Comprar no fundo do leilão, se você quiser comprar, se tiver num flow de alta, né? Então, aqui, ó, expansão, ó a linha. Tá vendo essa linha tracejada? Essa linha tracejada, galera, você lembra que eu ensinei na mentoria? Isso aqui, ó, que o mercado, ele é uma oscilação assim, ó. O mercado é uma oscilação, né? Aí ele inverte, por exemplo, o fluxo, assim, por exemplo, não é isso? O que é isso aqui? Isso é um movimento micro, que nada mais é do que um movimento só macro, outro movimento só macro, não é isso? A linha tracejada é isso. São vários movimentos micros, ó, vários movimentos micros, tá? Fazendo zigue-zague, que na verdade nada mais é do que apenas uma linha, um movimento macro, um movimento macro, um movimento macro. Perfeito? Isso aqui que está acontecendo agora então é o quê? É um pullback, é um retorno. Esse retorno será que vai ser aqui mesmo? Ou será que ele vai ser nesse imbalance roxinho? Ou será que ele vai ser nesse imbalance roxinho? Aí que vem o seu jogo de paciência, de você falar assim, bom, o leilão que está acontecendo aqui já está interessante para eu entrar. Será que se eu identificar que defesa compradora nesse fundo pode ser interessante para mim? Pode ser. Se eu sou um cara mais paciente, eu espero isso aqui acontecer, eu espero ele romper essa região, eu espero ele retestar essa região e aí ele vai embora, entendeu? E vem para cá. Ou eu espero ele subir, retestar essa região, subir mais para cá, aí que ele formar um outro leilãozinho, aí eu compro no fundo desse leilãozinho mais confirmado, né? E aí eu levo para cá. Então você tem várias possibilidades, tudo vai da sua leitura e da sua paciência. O legal do Ninja, né, do operacional pro Ninja que vocês vão receber, é que ele tem order flow, diferente do TradingView. O TradingView, time, ele é price action puro. Ele é literalmente ação do preço, como é que o preço está reagindo sobre o leilão, entendeu? E você tem que ter essa paciência para interpretar isso e tal, e levar para a região que você leu o mercado. Agora, se você tem, por exemplo, order flow, que vocês, né, vão ter no Ninja, o que vai acontecer, né? Vocês vão ver aqui, por exemplo, ordens de compra, ordens de venda acontecendo toda hora. Então vocês vão interpretar aonde que o mercado está agredindo. Será que aqui o mercado agrediu, por exemplo, venda? Será que aqui o mercado agrediu compra? Se você está vendo eles agredir compra aqui no fundo, quer dizer que eles estão defendendo essa região. Mas você também pode ver, por exemplo, várias bolas aqui, várias agressões de venda nessa região e o mercado não conseguindo passar para baixo. O que significa isso? Significa que, basicamente, os vendidos estão se esforçando para romper essa região para baixo, mas estão sendo absorvidos. Aí isso te dá o bias que você precisa para comprar sem medo e, consequentemente, levar para o seu alvo com toda a tranquilidade do mundo. Porque você já sabe que os vendidos se frustraram totalmente e os comprados estão no controle dessa ação. Então, meus irmãos, é basicamente leitura do leilão, interpretação do leilão e interpretação de quem está dominante desse flow. O flow vigente ele é de alta, como vocês podem visualizar, ó, estrutura em alta, retorno. Então esse retorno aqui já finalizou o seu pullback. Vamos fazer o seguinte, vamos visualizar como é que os vendidos vão se sair aqui embaixo, ó. É como um técnico de futebol, ó. Como é que o goleiro vai sair aqui? Será que o goleiro vai bem? Porque se ele for bem, eu vou colocar ele lá no campeonato top lá, eu vou colocar ele lá na Copa do Mundo. Agora, se ele tomar uns frangos aqui e não conseguir segurar nada, eu vou ficar querendo comprar? Não, os vendidos vão provavelmente fazer gol aqui, vão entrar no campo, né, e dominar tudo. Eu não quero isso, entende? Então, é interpretação da dominância. O nosso operacional não só te dá isso, né, principalmente o do Ninja, que tem essa parte de order flow, como também te fala aonde. Por exemplo, aqui você tem o leilão, você já sabe aonde que vai ser defendido, né? E agora, não só você tem essa informação, como você também tem a informação de volume, né? Aval, IVA, POC, e ele acende, time. Então, ele acende quando tem a absorção. Ó, vocês viram que não estava aceso antes, como está agora, ó. Tá vendo essa borda acesa em laranja? Isso aqui significa absorção. Significa que os comprados estão absorvendo, ó, absorção compradora, tá vendo? Então, olha só o que aconteceu. Lembra que eu falei para vocês que estava tendo failure auction, ó, falha de leilão aqui na tabela? Então, você poderia vender aqui em cima, ó, tá vendo, ó, pavis vermelhos, e você leva lá para o outro lado ou para POC. Então, olha só o que aconteceu. Quem vendeu aqui em cima ou absorveu esses comprados, simplesmente lucrou, levando esse preço de volta para a POC.
Olha só o que aconteceu assim que ele tocou na POC, os vendidos absorveram, né, realizaram seu lucro e os compradores puderam absorver, acumular, né? Aí o que aconteceu agora? Ó, ele está expandindo para cima. Então quem está dominante? Os comprados, perfeito? Os comprados estão dominantes. Muito legal, né? No caso a POC e a VA são alvos também? A VH, sempre é o primeiro alvo. Ó, expansão compradora, tá vendo? Ó, acendeu em verde agora. Ele acendeu em verde agora, só embaixo, perfeito? Dizendo expansão compradora, que significa o quê? Significa que quem está dominante são os comprados, ele está possivelmente numa expansão compradora. Se ele perde volume, perde força, ele desliga, ó. Pode ver que sumiu aqui. Por quê? Ó, aguardar valor, tá vendo? Ó, indecisão, sem zona, olha aqui em cima. Ó. Agora, se ele ganha volume, ele vai mostrar o quê? Expansão compradora. Então, você já sabe que quem está dominante nessa ação do preço são os comprados. Consequentemente, você pode buscar a sua compra com mais segurança. Você pode buscar a sua compra onde você quiser, no retorno aqui, no próximo leilão, etc. Tá? Mas é o seguinte, num leilão, eles vendem em cima, compram embaixo. A POC é o epicentro, ele é o alvo principal. Toda vez que ele absorver embaixo, ele vai voltar para a POC. Toda vez que ele absorver em cima, ele vai voltar para a POC. Isso é regra, tá? Regra do leilão. Porque o POC é o epicentro de volume. Então ele sempre vai realizar ali. POC é o Take Profit 1, é o Take Profit 1, é o alvo primário. Quando você está acumulando aqui embaixo ou na POC, quando ele chega na VAL, olha só o que acontece. Perceba a precisão da VAL, ó, VH. Olha a precisão da VH, time. Alvo principal. Lá no Ninja, não só você vai ter escrito VH, como você também vai estar escrito alvo TP1 ou Take 1. Isso significa que a VH ela é o alvo 1, tá? Então, por quê? Porque ela é a região de volume. O volume está concentrado aqui, ó, entre a VAL e a VH. Então, se você está posicionado em compra, a VH vai ser o primeiro desafio. Se ele rompe a VH e ele começa a trabalhar o preço, acumular o preço acima da VH, quer dizer que ele está formando um nó de volume, ou seja, ele está acumulando, está tendo aceitação de preço, ó, prestem atenção nos meus termos, tá? Está tendo absorção, né? Aceitação de preço acima do leilão anterior. Então aqui era o leilão anterior. Aqui embaixo era onde estava a aceitação do preço, onde os comprados e vendidos estavam aceitando negociar. Se ele expande e começa a aceitar comprados e vendidos aceitarem negociar acima do leilão anterior, é porque você está garantido que você está numa expansão. E aí basta você ter ainda mais vantagem competitiva em operar aqui embaixo para você levar para o alvo final. Interessante. Então é interessante sempre esperar o próximo leilão para ter uma formação de entrada também, né? Isso seria bem legal. Eu sempre só trabalho dessa forma. Eu espero o leilão, vejo quem está no controle, opero sempre nas bordas dele e boa. Sucesso. Quem mais perguntou alguma coisa? Emanuel, como deixamos a view assim, por exemplo, numa hora no semanal? Vou mostrar para vocês. Vamos lá, time. Vou mostrar para vocês esse template aqui agora, ó, pra gente finalizar. Giovanni. Oi. Pouco atrasado. Eu estava olhando uma imagem anterior onde você explicou, e a impressão que eu tive é que o pavio vermelho, ele era o Red Bullet, né? Porque houve tentativas, negociou, agrediu, não conseguiu. Quando finalmente ele ficou vermelho, ele deslanchou, fez a expansão. Certo. Vamos pegar esse exemplo aqui para exemplificar. Eu tô atrasado. Eu não quis interromper, fiquei atrasado. Ah, mas eu... Relaxa, Rafa, imagina, hoje, estamos aqui para tirar dúvida, bora. Ó, vamos pegar esse exemplo aqui para exemplificar. Pode perguntar a sua dúvida. Justamente aí, né? Você vê que houveram agressões, não se realizaram. Perfeito. Mas, na última, quando mostra o Fair Action, Perfeito. ele deslancha. Isso. É isso aí. Eu tô mexendo meu mouse aqui como se eu estivesse te mostrando. Você vê que depois disso ele ainda faz uma ligeira acumulação, mas é o seguinte, quem entrou comprado aqui na base aqui do bloco marrom ainda, o máximo que chegou foi dar 0 a 0 e daqui a pouco deslanchou. Exato, olha que pouquinho, é 0,2 que ele só oscilou, tá vendo? É isso aí.
A falha de leilão, ela tende a acontecer nas bordas. Failure auction, né? Falha de leilão. Failure auction. É assim, ó. Failure auction. Que nada mais é do que failure é de falha e auction é leilão, tá? Ele vai ser exatamente isso aqui. É a tentativa do rompimento, aí ele é absorvido, os vendidos são absorvidos, aí ele deslancha para o outro lado, tá? Você vai visualizar isso em várias intensidades. Quando por exemplo aqui, ó, olha como a briga é feia, ó. Aí você fala, tomei stop, eu não sirvo pra isso, sei lá o que. Galera, é uma guerra mesmo, não tem segredo, ó. Aqui é uma guerra, ó, ele vem, tá, o leilão tá aqui, ó. Olha o que acontece, ó, ele tenta failure auction uma vez, tenta failure auction outra vez, tenta failure auction outra vez, tenta failure auction outra vez. 4 tentativas dos comprados, ó, comprarem o quê? Esse retorno da expansão, retorno, né, pullback, né, para tentar impulsionar de novo. Olha o que aconteceu aqui, os comprados se frustraram porque foi uma briga insana aqui, ó. Os vendidos tentando jogar para baixo, os comprados tentando absorver as vendas. Eles conseguiram absorver aqui, conseguiram absorver aqui, conseguiram absorver aqui. E quando eles tentaram jogar para cima de novo, olha o que aconteceu. Vamos lá, vamos ver. Ó o pavio, ó. Pavio totalmente vermelho nos topos, ó. 1, 2, 3 vezes. Vamos ver isso aqui na prática, ó. Volta aqui no replay. Olha só, vamos lá. O que está acontecendo aqui? Os comprados estão defendendo esse fundo, perfeito? E os vendidos vão defender aonde? Aqui e aqui. Simples assim. Vão defender os topos do leilão, vamos ver? Olha lá. Aí os comprados tentando dominar, perfeito? Tentando dominar. Olha lá. Chega no topo do leilãozinho, ó. Já estava aqui, ó. Eu marquei o que já estava ali. Olha o que acontece, time. Olha isso aqui, ó. No topo do leilão, que eu já marquei antes de acontecer o movimento, ó, presta atenção no poder do nosso operacional e fala se não é o melhor operacional que vocês já viram na vida de vocês. Olha só, pavio vermelho. O que isso aqui é? A absorção dos comprados. Os comprados conseguiram defender esse preço. Só que quando chegou aqui, ó, os vendidos conseguiram defender esse preço. E aí os comprados que compraram aqui tentando expandir esse preço para cima, se ferraram, se deram mal, porque aí o ativo voltou. Aí quando ele voltou pela 1000ª vez para cá, os comprados podem até tentar defender aqui. Mas será que eles vão conseguir? Vamos ver. Porque se eles não conseguirem, qual que é o alvo? Aqui, ó. Roxo. Olha lá, ó, tentaram defender de novo. Olha lá, o failure auction, tá vendo? Tentaram de novo. Voltou para onde? POC, ó. POC. Olha como cravou na POC. Agora olha isso aqui, ó. Cravou no roxo. Olha o que acontece quando ele vem pro roxo. Ele crava de novo, ó. Tá vendo? É muito interessante, galera. Muito interessante. Então, failure auction nos topos, failure auction nos fundos, a guerra acontecendo, perfeito? Leilão, quem dá mais venda, quem dá mais compra, leilão acontecendo. POC, ó, aqui ó, os compradores absorveram de novo, levou para POC, ó, realizaram lucro. Vendidos tomaram controle de novo, levaram para onde? Para a região roxa. Aqui eles realizam lucro. Vendidos realizam lucro. Quem levou a venda daqui até aqui, realizou lucro aqui, ó. Um lucraço, inclusive, né? Entenderam agora a guerra, um pouco mais sobre essa batalha que acontece no mercado financeiro? Como que a batalha, ela acontece em volta do leilão, tudo é sobre o leilão, e como que acontece o price action, né? A ação do preço nesse leilão. Então sim, vocês conseguem operar só pelo Trading View, mas se vocês tiverem, né, agressão, ali os pacotes Order Flow que vocês vão ter no Ninja, né? Se vocês tiverem Order Flow, vocês conseguem visualizar as agressões com muito mais clareza. Aqui vocês veriam, por exemplo, uma super agressão de compra, por exemplo, e aí acontece esse pavio vermelho, ele começa a voltar. Você já sabe que quem agrediu compra aqui se ferrou, entendeu? Então você já sabe que a absorção aconteceu aqui. Aí você pode vender e levá-la para baixo, para a região roxa, ou para o fundo do leilão, ou para a POC. Alvo 1 sempre é a POC. Alvo 2, o extremidade contrária do leilão. Alvo 3, a região colorida, os embalas, tá? Esse é um dos nossos operacionais principais. Gente, GL Model. Resumindo, é tudo. É dominar isso aqui, dominar o leilão, dominar a guerra, entender sobre a absorção, quem está absorvendo quem, aí você toma sua decisão e leva para o alvo final. Sem ganância, chegou na POC, realiza. Chegou no outro do leilão, beleza, realiza. Chegou aqui, realiza, boa.
sem querer ficar de mimimi. Se você vê que ele está expandindo forte, por exemplo, aqui, ó, olha o que aconteceu aqui, ó. O que você tem aqui? Leilão, tá? O que aconteceu aqui embaixo? Failure auction desse leilão. Você consegue ver nos 5 minutos, quer ver? O que você está vendo aqui? Você está vendo o ativo tentando expandir, tá? Ó, os vendidos realizaram lucro no imbalance uma vez, realizaram lucro no imbalance 2 vezes, perfeito? Aqui tentaram, ó, jogar para baixo de novo. Foram defendidos aqui, tá vendo? Ó? Failure auction, failure auction, failure auction. Ó, pavio vermelho, tá vendo? Aqui tentaram mais forte, pá! Agressividade na compra. Agressividade, né? Foi pro outro lado do leilão. Foi pro outro lado do leilão, realizaram lucro. Voltou para cá, acumularam de novo. Aqui, nos fundos do leilão. Aqui acumularam, tá vendo? Aqui com certeza acumularam. E aí ele subindo agora de novo, né? Então você está vendo que quem está no controle aqui, comprados ou vendidos? Não é óbvio quem está no controle? Aí você olha a tabela, ó, compra favorecida, expansão compradora, né? Então o que você vai fazer? Você vai querer comprar. Aí você olha esse ativo subindo, né, ó, sem nada lá em cima, ó, sem nada lá em cima, tá vendo, ó, no máximas históricas. Você vai vender aqui, time? Não, você não vai vender. Você vai estar comprado, ó, candles verdes, tá vendo, ó, voltou no retorno. Qual que é o outro operacional que eu ensinei vocês agora há pouco, ó? Rompe o leilão, retorna o leilão, você compra e leva à próxima expansão, perfeito? Então é operar fundo de leilão, failure auction, decidir quem está na direção, ó, claramente os comprados estão dominantes, e escolher um dos operacionais para trabalhar e surfar a próxima expansão, entendeu? Aqui não tem POC para você realizar lucro, aqui não tem VH para você realizar lucro, aqui é a expansão. Então é só você expandir junto, é só você surfar a expansão junto, entendeu? Você não vai ficar procurando venda em lugar nenhum. Se ele voltar nesse imbalance, o que você vai fazer, ó? Se ele voltar para cá? Você vai fazer uma compra de rebalance, ó. Pá, pá. Perfeito? Aí você espera ele voltar, fazer um leilão de novo, você interpreta o novo leilão e vê se está certo, favorável para você pegar a continuidade do fluxo. Mestre, dá para fazer uma confluência desse operacional com as entradas dos Fair Value Gap do Market Maker Model? Com certeza. Eu fiz a entrada hoje nesse movimento aí, nessa pernada, mas no caso eu fiz na Nasdaq, no lugar de 5 minutos. Eu até mandei um print ali da operação que eu fiz, porque sempre que Nova York abre, eu traço uma Fibonacci nessa primeira pernada e sempre busco algum FVG de 5 minutos ou algo do gênero para entrar na continuidade. Eu mandei um print ali na conversa, depois que tu quiser ver, porque era a questão que eu ia fazer relacionada ao indicador. Legal. Que tipo de gatilho que se utiliza para poder dar seguimento após o rompimento ou coisa do leilão? Então, você pode usar os imbalances sim, porque no caso, quando ele expande, você tem várias formas, na verdade. Vou mostrar todas para vocês, peraí. Não, todas não, né? Senão eu vou ficar maluco. Ó, vou mostrar aqui algumas coisas. Eu coloquei aqui o Multifractal Model, que vocês também têm acesso quando vocês adquirem, né? O GL Model, vocês também ganham o Multifractal Model para vocês operarem, né? E aqui vocês podem visualizar os imbalances mais macros, como 30 minutos e tal. Você já sabe que um retorno aqui, por exemplo, é uma região que você vai trabalhar. Olha só como o imbalance do 30 minutos está exatamente no imbalance do GL Model. O GL Model, o imbalance está aqui, de verde, tá vendo? Então é aqui que você vai trabalhar. Mas, falando de uma estrutura micro, você percebe, por exemplo, que no Market Maker Model você tem aqui, ó, esse retorno aqui a esse imbalance. Aqui ele não teve um novo leilãozinho, com certeza no Ninja teve. A gente pode até dar uma olhada depois em outra oportunidade. Mas olha só, vocês percebem aqui o seguinte, você tem a expansão, ele retorna no leilão, né, e continua a expansão. Olha o que acontece aqui, ó. Lembra que eu falei o seguinte, ó, quando você tem o leilão, você tem o epicentro de volume aqui para você trabalhar o failure auction, trabalhar a interpretação da guerra. Quando você tem os espaços em vazio, ó, entre os imbalances, que são essas regiões pretas aqui, alguém vai lembrar, com certeza. Eu falei isso lá no grupo da comunidade. Quem lembra aí? O que eu falei? Que são esses espaços vazios aqui, ó. Esse espaço vazio aqui, né? Esse espaço vazio, ele ele faz parte, inclusive, dos nossos 8 operacionais, tá? Nada mais é do que um acúmulo de volume intermediário, porque o acúmulo de volume central, ele está aqui, ó, no leilão. Esse espaço é um acúmulo de volume intermediário. E o verde colorido, né, ou roxo colorido, eles são os imbalances. Então,
Sempre que tiver uma acumulação intermediária, ela vai acontecer nesse espaço vazio. Ó. Perfeito? Quando você está numa expansão, quando ele começa a acumular de novo, olha só essa lateralidade, tá? Você sempre vai acumular no fundo dessa lateralidade. Então, por exemplo, aqui você tinha algumas opções. Você poderia entrar, ó, quando ele voltou aqui, começou a lateralizar, ó, fez um pullbackzinho aqui, né? Ó, subiu, não conseguiu romper, você já sabe que aqui tá formando topos iguais, tá vendo? Nivelados. Aí aqui então, quando ele cair, você quer o quê? Ó, que ele faça fundos nivelados, entende? Você poderia acumular aqui nesse fundinho e no imbalance, que aí é uma das entradas, né? Se ele tivesse voltado aqui, ó, seria ideal, porque aí ele já conseguiria expandir e você estaria na operação no melhor ponto possível, perfeito? No retorno ao imbalance. Mas nem sempre vai acontecer isso, porque o movimento de acumulação, ele tende a ser um movimento lateral. Nesse movimento lateral, como você pode visualizar, o que é defendido são os fundos e os topos. Então, a acumulação de continuidade, né, ela também vai ser lateral. E se acontecer um failure auction, o failure auction tende a ser no imbalance deixado na expansão. Então, expansão, acumulação. Se ele fizesse um failure auction, seria assim, ó. Faz sentido, time? Então aqui está a acumulação secundária, né, que eles chamam, que é uma acumulação de continuidade. Você vai defender os fundos dessa acumulação e se ele vier no imbalance, você vai comprar no imbalance para surfar lá para cima. Stop aonde? Stop embaixo do imbalance. E aí você surfa toda a continuidade do ativo. Aqui você vê que ele voltou, por exemplo, no imbalance, né? Voltou no imbalance, subiu de novo, não conseguiu romper topo, ó, então aqui começou o quê? Uma nova acumulação intermediária. Olha o que você vai ter aqui, ó. Mesma situação daqui de trás, ó. Mesma situação, tá vendo? São acumulações intermediárias. O nosso operacional ele vai deixar essa região intermediária vazia, perfeito? Para não ficar um carnaval, time, pelo amor de Deus. Imagina se tivesse, ó. Eu pensei muito sobre como deixar isso aqui. Pensa só. Acumulação epicentral, marcada de dourado. Os imbalances marcados de verde. Aí eu deixo esse aqui marcado o quê? De roxo, ou sei lá, de laranja, ou de quê? De azul. Vai ficar um carnaval, não precisa, deixa vazio. Se tá vazio, é uma acumulação intermediária. Se tá verde ou roxo, é um imbalance. Se tá dourado, ou a cor que você quiser deixar aqui do seu template, né? Seja o template que você quiser escolher, você tá num leilão, entendeu? Então, bem simples de trabalhar. Aqui esse fundo vai ser defendido, perfeito? Se ele perde esse fundo, você vai ver se ele vai respeitar essa região de imbalance, balanceando ela e voltando para cá, para a continuidade da expansão. Se ele perder essa região, aí já é outra situação, você não faz absolutamente nada, você não vai pensar mais em comprar, perfeito? Porque os compradores não estão mais interessados em defender esses fundos, não estão mais interessados em defender esse imbalance, perfeito? Fez sentido aí? Olha lá, começou. Olha lá, que legal. Olha lá, foi pro topo do leilão de novo. Olha que 10, ó. Começou o leilãozinho, defendemos o fundo dele, perfeito? E ele foi lá pro outro lado, o outro lado extremo do leilão. Mestre, o Market Maker Model foi uma coisa que deu muito certo para mim entrar dentro desse imbalance esperando a reversão em time frames menores. Como que a gente pode mesclar essa questão da inversão de fluxo do Market Maker Model? Como que a gente pode mesclar junto com esse operacional de leilão? É assim, ó, você pode usar o Market Maker Model, só que sabendo que a região desbalanceada real está marcada de verde. Porque assim, o institucional, né, ele opera volume, ele opera order flow, perfeito? Quando você tem uma esticada, por exemplo aqui, ó, ele fez esse cluster, né, de volume, e aqui ele fez outro cluster de volume. Essa região aqui, se você olhar em algum time frame, vamos conferir, ó, vou tirar aqui o operacional, tá? Vou deixar o multifractal model aqui, por exemplo. Olha lá,
que você tem exatamente no meio entre esse aqui e esse aqui, ó. Um imbalance de 30 minutos, perfeito? Sim. Então, Market Maker Model, se ele voltar aqui nesse imbalance de 30 minutos, você vai esperar a reversão aonde? No 3 minutos. 3 minutos você vai olhar, você vai ver se teve inversão e você vai pegar a continuidade desse fluxo, entendeu? Vamos supor que isso aqui acontecesse. Então, assim, a região desbalanceada, ela tende a ser semelhante com os imbalances de candle, seja de time frame que for. O nosso Multifractal Model, ele marca automaticamente, tá? Esses imbalances pra gente. Então, já é uma vantagem competitiva bem bacana, né? Você vai usar exatamente isso. Você vai ver o imbalance, né? E você vai operar nele. É a mesma coisa, ó. Você vai ver esse imbalance. Quando ele voltar nele, você vai operar nele. Simples assim, tá? Ou você usa os métodos quantitativos. Perceba como o retorno aqui, ó, a essas regiões, ó lá, foram todas nos métodos, nas nossas trend lines quantitativas, ó. Todos os retornos na nossa trend line quantitativa. Não são médias móveis, lembrando, são trend lines com cálculos quantitativos. Você também pode usar, porque ele nada menos está fazendo do que traduzir o alinhamento fractal, que é o que o Market Maker Model é baseado, em alinhamento fractal, perfeito? Então, assim, é um operacional totalmente diferente, onde você está olhando o fluxo aqui totalmente altista, né? E você tem os retornos quantitativos para você comprar e dar continuidade a esse flow. E se porventura ele perde isso e volta aqui na região de imbalance, você vai fazer o quê? POI, né, que é o ponto de interesse, seria esse imbalance, a inversão de fluxo, né, para você comprar, para dar continuidade. Não é isso, Marcelão? Isso, exatamente. Eu sempre espero ele chegar dentro de um FVG de 15, por exemplo, e dentro desse FVG eu espero ele inverter no minuto. Aí eu pato. Então, é simples assim, não tem muito segredo. Você pode unificar os dois. Só que eu te falo uma coisa, o GL Model, ele é muito mais preciso, tá? Porque os imbalances, eles são os imbalances que os institucionais também estão olhando, que não são apenas imbalances de candles, imbalances, né, assim, eles são imbalances, ó, de volume. Porque o institucional, ele olha volume, ele opera volume, tá? Então eu aconselho você olhar sempre o GL Model, e se quiser montar um template para colocar o Multifractal Model junto, por exemplo assim, ó, olha lá, pronto. Você tem aqui o Multifractal Model junto com o GL Model, perfeito? E uma coisa para somar o método quantitativo aqui, que eu fiz, você pode vir aqui nas configurações, tá? E você pode vir aqui embaixo, olha como ficou simples as configurações, time, eu deixei impecavelmente simples, ó. Tema 1 é sobre a aparência do operacional, a parte 2 é sobre volume, né? Imbalance, que é o LVN, o maior volume, que é o HVN, né? O perfil de volume como um todo, VH, VAL, você escolhe, personaliza, tá? A parte 3 é a camada operacional de inteligência artificial que eu introduzi no operacional, que é o dashboard, os labels, o Failure Auction 2.0, que ele foi evoluído, né? Eu evoluí ele perante a versão anterior. E a versão 4, que é a acumulação contínua, e a VWAP, que aí já é uma coisa um pouco mais macro, já está ali, onde tinha aqueles emojis do banco, né? Que agora eu tirei e só escrevi a VWAP, depois eu mostro. Mas você pode colocar ou não. E aí você pode vir aqui na parte 5, ó, final, que é a Multifractal AI, que nada mais é do que as nossas trend lines do Multifractal Model, tá? Eu introduzi no GL Model para quem utiliza apenas elas, tá? Olha só como vai ficar. Olha lá, que legal. Perfeito? E aí agora você já tem o operacional completo. Então você tem as trends de retornos, ó, trend de retorno, e você tem os imbalances. Ao invés de ser imbalance de candle, você tem os imbalances de volume, que são mais precisos, tá? Do que os imbalances de candle. Então, na minha visão, não tem por que usar os imbalances do Multifractal Model, a não ser que você só opere de fato o Multifractal Model que eu ensinei na mentoria passada, né? Que no caso você se deu muito bem. Então, eu usaria essa mesma lógica. Sabe por que é legal também? Porque você não precisa trocar de time frame. Acho que foi o Marcão que mandou um áudio e falou assim, eu estava lá nos 5 minutos, aí depois eu mandei por 15 minutos é o melhor, blá, blá, blá. O legal do GL Model é que quando você domina ele,
Você pode estar no 1 minuto, você pode estar no 5, você pode estar no 15, você pode estar no 30, você pode estar numa hora, que ele vai estar igual. Por exemplo, ó, se eu for agora numa hora, ele vai estar exatamente com o mesmo leilão, com o mesmo imbalance, tá vendo? No mesmo lugar, no mesmo valor. Então, independente de estar numa hora, nos 5 minutos, num minuto, você vai ver exatamente a mesma coisa. Não faz mais diferença, entende? Qual time frame você está olhando. Não faz mais diferença, porque você quer um imbalance, ele já está marcado. Está marcado aqui, ó. Você quer um leilão? Ele já está marcado aqui, ó. Perfeito? Então não faz mais diferença. Isso é uma das maiores vantagens do nosso operacional. E eu gosto de deixar essa tela aqui, ó. Gosto de deixar essa tela aqui. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Eu gostei mais desse operacional Deep Chart Inspire aqui. Essa tela aqui de cima me mostra o leilão semanal, tá? Essa tela aqui de baixo me mostra o leilão diário, intraday. E essa aqui do lado esquerdo me mostra o leilão mensal, né? A volumetria mensal. Então aqui eu tenho a interpretação de onde eu tinha que ter acumulado perante ao mês. Então eu sei que o market maker está posicionado aqui, aqui e aqui, entendeu? E ele está surfando essa continuidade da alta. Estamos em expansão. Aí aqui, ó, temos então aonde é o mesmo lugar, né, a mesma coisa, só que numa perspectiva semanal. E aqui agora numa perspectiva diária. Então eu quero dar continuidade a esse flow de expansão semanal. O que eu faço? Eu venho aqui no diário, encontro o leilão do diário, acumulo onde eu quero referente ao leilão diário, olha só, e continuo surfando a alta, olha que delícia. Pronto, acabou. Acabei de fazer uma análise completa multifractal em um segundo, entende? Em 1 milésimo de segundo, eu não fiz nada, só olhei, porque já está tudo analisado por mim, entendeu? Isso é, assim, pra mim, não tem preço, time. Não tem preço, tá insano. Tá muito 10 mesmo, ó. Agora começou esse leilão semanal aqui, ó, ao vivo, tá? Ao vivo agora, ó. O que tá acontecendo aqui? O ativo está expandindo para baixo, né? Então os vendedores estão tomando controle da ação. Provavelmente o alvo deles, então, é onde? Ou já chegou, né? Ou está aqui, ó. Perfeito? Então esse é o alvo intraday. O que seria legal? Eu esperar ele retornar aqui nesse leilão, ver como é que vai ser a aceitação aqui na POC. Se ele continuar rompendo, eu já vendo, levo para cá, entendeu? Para esperar o quê? Um rebalanceamento semanal. Rebalanceou no semanal, eu continuo visando alta. Por quê? Porque o semanal está expandindo na alta. O que mais eu tenho que tomar cuidado? Tem que tomar cuidado, olhar aqui no semanal, ó. Tem que tomar cuidado aqui no fundo desse leilão. Tem que prestar atenção aqui nessa região de imbalance do semanal, entendeu? Aí eu vou interpretando o que o dia está me mostrando em relação ao que a semana está me mostrando, em relação ao que o mês está me mostrando, entendeu? Então ficou muito legal, ficou 10 mesmo. E ainda por cima, vocês têm mais um outro operacional, que basta você fazer o seguinte, ó, vamos lá. Ah, Giovanni, tô aqui e tal, beleza, já entendi essa parte. Como é que eu faço para ter esse operacional aqui, ó, para ter essa visão de leitura fractal, tá? De investimento de longo prazo e tal, entender como é que está a situação, se ele está em expansão acima da nuvem, né, e etc, etc, etc. Galera, olha só que 10, ó. Vocês vão simplesmente fazer o seguinte. Vocês vão vir aqui, vem no semanal, tá? Vem no semanal. Olha que legal. Ah, nem falei disso ainda, né? Olha, eu fiz um upgrade insano aqui nas acumulações macros, ó. Tá vendo aqui em azul? Vamos pro semanal aí, todo mundo. Ó, vocês vão ver essas acumulações macros, ó. Isso aqui é ouro, galera. Isso aqui é ouro, ouro, ouro. Ó, é sempre a mesma coisa, ó. Failure out da acumulação macro, expansão. Ó, acumulação, failure out da expansão macro, expansão. Tá vendo? Failure out da acumulação macro, expansão. Ó, acumulação, failure out da acumulação macro, expansão. Entenderam o padrão? Show de bola, né? Isso é o operacional no semanal. Você vê que top, né? Basicamente ele vem, rebalanceia abaixo da acumulação lateral, nos imbalances aqui semanais, crava neles, ó. Ó, crava neles, tá? Mais uma atualização que eu fiz nessa atualização vigente aqui. Só está evidenciado os imbalances que ainda não foram mitigados. Os imbalances que já foram mitigados, como esse, por exemplo, ó.
esse, né? Eles vão ser apagados, ó, eles são apagadinhos, ó. Tem uma opacidade, uma transparência maior, tá? Isso é para deixar o gráfico mais clean, mais limpo, perfeito? Então é isso. Agora, para deixar com o operacional das trendlines quantitativas, basicamente você vai entrar aqui, vai vir aqui em cima mesmo, tá? Você vai mudar o modo de visibilidade, ao invés de completo, você vai colocar Clean Trend, ó. Clean Trend GL Academy. Olha o que vai acontecer automaticamente. Pronto, pá! Olha que coisa mais linda. Com um clique agora, vocês têm a troca do modo operacional. Um clique. Olha só, vou jogar pro diário. Olha lá. Viu que show de bola? Qual o nome desse lugar que clica aí, mestre? Assim, ó, você vem aqui nas configurações do operacional, vem no modo de visibilidade, é o primeiro aqui, ó, na parte de temas, tema global e modo AI. E você troca aqui, ó, em vez de completo AI, troca para Clean Trend GL Academy. Vou jogar aqui na Amazon. Olha isso aqui, ó. Vou jogar pro semanal aqui pra vocês verem. Ah, eu sou investidor e tal. Olha todos os fundos aqui do ativo sendo pego, ó. Olha a Google, por exemplo. Olha isso aqui. Se você tivesse comprado no retorno aqui, ó, surfado toda a expansão, ó, você estaria com quanto dinheiro na conta agora? Então você quer ser um swing trader? Tá aqui o operacional mais perfeito do mercado para você ser um swing trader ideal. Você quer ser um day trader? Você tem também um operacional insano, perfeito para você. Tá? Então seja se você quer ser um swing trader, um day trader, você tem o operacional ideal. Esse é o GL Model. Esse é o trabalho da minha vida. 5 anos para fazer isso aqui, galera. Cinco anos para fazer isso aqui. Vai quase para 6 já, na verdade. Claro que os primeiros anos a gente não conta muito porque estava aprendendo, né? Aprendendo a programar, aprendendo a fazer tudo. Mas esse foi o resultado desse trabalho, desse estudo todo. Muito bom. Muito bom, né? Aqui você tem duas situações. Ou você está em expansão contínua, você vai seguindo os retornos da expansão contínua, ou você está em rebalanceamento macro. Rebalanceamento macro vem para nuvem macro. Ó, rebalanceamento macro vem para nuvem macro. Rebalanceamento micro vem para nuvem micro. Só isso. Simples assim, ó. Rebalanceamento micro vem para nuvem micro. Rebalanceamento macro vem para nuvem macro. É simples assim. Esse operacional está extremamente barato. Extremamente barato. Porque se você pega uma faculdade que você vai ganhar ali 1.000, 2.000 por mês, você vai pagar 100 mil reais na faculdade para mais. Entendeu? Você está falando de pagar aqui 3 mil, 4 mil aqui por um operacional que vai te deixar rico. Uma dúvida, essa nuvem de rebalanceamento, você vê só no diário e no semanal? Não consegue ver intraday, não? Intraday é diferente o cálculo, ó. Se você entra no intraday, você vai ver o cálculo. Olha lá, o cálculo está aqui, ó. Olha as precisões, ó. Olha a precisão. Vai vendo a precisão, ó. Precisão intraday na expansão. Precisão no rebalanceamento, tá vendo? Uhum. Ó. Ó. Olha isso. Olha isso. É bizarro, ó. É bizarro. É muito preciso. Galera, eu espero que vocês tenham entendido o valor disso, que tenham gostado. Quero que vocês se sintam felizes pelo investimento, né? E vejam realmente que isso aqui, o valor dele, o valor desse operacional é para vocês estarem fazendo o valor disso por dia. Se não por semana, se não no mínimo por mês. Tá? Curtam muito, prosperem,
sejam muito felizes, operem com um sorriso no rosto, sabe? Sem preocupação, confiem no operacional, entendam que fazer swing trade é muito mais fácil que fazer day trade. Se você é ansioso, se você é, né, todo confuso, vai pro swing, cara, ó, pega isso aqui, ó, fica comprado aqui na nuvem, vai embora, deixa o pau torar aqui, ó, o negócio te dando lucro à vontade, sai um pouco do day trade se você é tão ansioso, né, e vai aqui pro swing, vai surfar essas expansões aqui insanas que esses ativos têm, ó. Qualquer retorno aqui na média micro, você compra e leva embora, deixa o pau torar aqui, você vai ganhando dinheiro, tá? Saiba ganhar dinheiro com a ferramenta que vocês têm. E ó, vou falar mais, entra na configuração, entende como configurar, que é super bacana, super básico, não tem segredo isso aqui, em um dia para vocês já entenderem como configurar isso aqui, porque não tem segredo literalmente, tá? Veem como dominar a plataforma, personalizar e usar o indicador certinho. Para vocês, é igualzinho uma faculdade, vocês não vão numa faculdade de nutrição, medicina e já querem operar um cérebro no primeiro dia, não é assim que funciona. Vocês têm que treinar, têm que praticar, o replay de mercado serve para isso, tá? Então vocês vêm aqui, analisam, volta, vê como é que vai funcionar, bota na velocidade que quiser, vê como é que aconteceu esse rebalanceamento macro, olha só, agora chegou na nuvem macro, vamos ver como é que vai acontecer esse leilão de inversão, vamos lá. Aí você começa a ver, ó lá, o leilão acontecendo, vê como é que vai reagir, ó, vê se tem failure auction nesse leilão, vê se ele começa a defender o fundo dessa região ou não, entendeu? Se não está defendendo, show de bola, você espera, senão você já defende junto, entendeu? Ó, começou a expandir, começou a ter leilão de expansão, olha o que você vai fazer, ó. Olha o que você vai fazer, ó. Failure auction, perfeito? Failure auction, eu acabei de ensinar, ó. Failure auction, você vai ver esse fundo ser defendido. Se for defendido, se esse fundo for defendido pelos institucionais, o que você tem que esperar? A expansão acontecer, as médias se alinharem. Se isso começar a acontecer, basta você entrar comprado e olha o que você vai fazer. Olha só, presta atenção. Ó, começou. Failure auction, os fundos foram defendidos, começou a entrar acima das trend. Não começou? Olha o que vai acontecer. Fundo defendido, já confirmou 1, 2, 3 vezes. Olha como operar swing trade é a coisa mais fácil do mundo. Ó, já confirmou 3 vezes aqui que os fundos foram defendidos, institucional claramente acumulou forte aqui, ó, beleza? Olha lá, você tem agora a expansão começando, cada leilão que você vai participar, você viu que tinha um leilão aqui agora, ó, se acumulava no fundo, olha lá que legal. Surfou a primeira expansão, já era. Não sai mais dessa operação aqui, ó, fica aqui no lucro, tá? Fica aí no lucro e deixa ele surfar. Você só vai sair dessa operação quando ele perder a borda inferior da nuvem. Olha o que você teria surfado, ó. Deixa surfar, vai acompanhando todo dia, tá? Vai acompanhando todo dia. Cadê? Aqui, ó. Olha isso que você teria surfado, ó. Você teria posicionado aqui e nunca mais teria saído, ó. Você teria saído, ó. Aqui é abril de 2023. Você teria surfado aqui de abril, por exemplo, ó, que ele começou a ir para cima das médias, depois da absorção de fundos aqui, olha o que teria acontecido, ó. Se você tivesse saído aqui na perda, você teria saído aqui, ó, depois de 495 dias, entendeu? Você teria saído aqui, tranquilo. Se você tivesse acumulado a cada retorno as médias, ó, se você tivesse acumulado a cada retorno as médias, você teria comprado mais aqui, você teria comprado mais aqui, você teria comprado mais aqui, entendeu? E vai deixando o stop embaixo da nuvem, ó. Vai deixando o stop embaixo da nuvem. Você teria saído daqui, ó. Olha quantas expansões gigantescas você teria surfado, ó. Como swing trader, ó. Investidor, entendeu? Aqui, só para complementar, ó. Teria entrado aqui, teria entrado aqui, teria entrado em toda essa região e teria saído só aqui, ó. Isso é swing trade. É muito mais fácil que day trade, galera. Muito mais fácil. Então façam swing, aproveitem a ferramenta para você fazer swing trade. Sejam investidores também, não só traders, tá? Complementem tudo para você ter uma renda eficiente e tudo mais. E aí você poder lucrar em todos esses ativos, porque ó, aqui você tem ações para você trabalhar, você tem os índices globais, tá? Você tem esses índices aqui, por exemplo, ó, que são maravilhosos para você trabalhar. Esses índices aqui, eles são índices globais, ó. O nosso operacional respeita 100% também. Esse operacional global aqui, tá? Ele computa ações não só dos Estados Unidos, né? Ações americanas, como também ações internacionais. Então, ações asiáticas vão estar aqui, como ações da Samsung, ações de vários ativos, né? Vão estar aqui para você trabalhar. Então, esses ativos aqui, investidor do mundo, ó, tá vendo?
Eu expandi muito minha cabeça, galera, nos últimos tempos. Expandi demais. Eu não tô vendo só day trade, não tô vendo só price action, muito menos só SMC, ICT, essas coisas. Minha cabeça já tá muito além. Então, vão além também, ó. Pega esses ativos aqui, tira um print, ó. Tira um print. Começa a analisar isso aqui, diversifica a sua carteira nesses ativos aqui, entendeu? Começa a comprar certinho. Tá em cima da nuvem micro, fica posicionado, vai lucrando, entendeu? Se perdeu a nuvem, você sai fora, realiza seu lucro. Assim você vai prosperar. Em 5 anos, 10 anos, como é que vai estar seu capital, time? Como é que vai estar seu capital? Agora vai lá no minuto, lá ficar fazendo cada coisinha para ver como é que vai estar seu capital. Talvez esteja insanamente maior, mas só vai estar maior se você tiver um gerenciamento de risco adequado. Entendeu? Então, eu falo para vocês, aproveita a ferramenta com todas as possibilidades que eu trouxe aqui para vocês, tá? E não simplesmente com um day trade. Você pode operar e usar essa ferramenta de todas as maneiras possíveis para vocês prosperarem na vida de vocês, tá bom? É isso, galera. Muito obrigado a todos. Tamo junto. Contem comigo sempre. Obrigado aí pela presença, né? Muitos já saíram, mas obrigado aí a quem participou. Sobre partilhar a lista, né? O link, eu compartilho sim, com certeza. Contem comigo. Tá bom? Tamo junto. Obrigado e até amanhã. Valeu. Obrigado, Giovanni. Valeu, obrigado, Giovanni. Obrigado, Edu. Obrigado a todo mundo. Tamo junto. Valeu. Valeu. Valeu, Marcão.